Mas e do ponto de vista subjetivo, o que que é verdadeiramente ser rico? E essa é uma pergunta que a ciência ela já tem se debruçado constantemente para investigar. Então, hoje em dia, nós já temos pesquisas não pequenas e não pouco representativas. Nós temos pesquisas com mais de 150 países no mundo buscando compreender o que que é ser rico, o que que é ser próspero, o que que é construir uma boa qualidade de vida, né? Que este é o conceito subjetivo, é o conceito multifatorial da riqueza. Então é quando nós olhamos a riqueza não como um aspecto absoluto de renda, mas nós incorporamos para além da renda outras variáveis que também compõem isso. E aí nós temos vários estudos que vão nos dizer o que que é ser rico, o que que é ter uma boa qualidade de vida. Depois eu vou dizer qual é a minha posição em relação a isso, mas primeiro eu vou trazer esse dado desses 2 artigos, tá? Aí depois eu falo qual é a minha visão de uma vida rica. Mas antes vamos lá, tem 2 artigos de larga escala que eles vão buscar avaliar, o nível de prosperidade dos países. Um vai buscar o nível de prosperidade, que tem a ver com qualidade de vida de uma nação, que tem a ver com a riqueza dessa nação, né, e o outro vai discutir, do ponto de vista também subjetivo, essa riqueza com o conceito de florescimento humano. Achei bem interessante esse conceito de florescimento humano. Mas vamos começar primeiro com o que discute a questão de prosperidade, né, o que que seria um país próspero, né, o que que seria um país com uma boa qualidade de vida, uma nação com boa qualidade de vida. E aí eles investigam de 2015 a 2017 um número significativo de países, deixa eu pegar o número de países aqui com o meu olho que fugiu, mas se eu não me engano são 153 países, não é engano, agora eu achei onde está anotado. 153 países foram investigados do ano de 2015 ao ano de 2017, o artigo foi publicado no ano de 2019, na PLOS ONU. O que que eles avaliaram? Eles avaliaram variáveis objetivas, então PIB, educação, saúde, governança, segurança e globalização. O PIB como uma variável de renda, né? Subjetivo, que é o produto interno bruto. Subjetivo, satisfação global de vida, bem-estar eudaimônico, afeto positivo e negativo e oportunidades de amizade. E sociais e ambientais, desigualdade de renda, sustentabilidade ambiental, disponibilidade, né, para depressão e ansiedade, taxas de suicídio. Qual foi o resultado? O que que é um país próspero, um país rico de verdade? Eles conseguiram caracterizar em 3 grandes grupos e hierarquizaram esses 3 grandes grupos. Então, no primeiro lugar de um país próspero está progresso estrutural e material. Isso representa 48,93% da variância do modelo. Ou seja, é como se essas variáveis explicassem a prosperidade quase que 50%. Então, é uma variável que tem um impacto muito grande dentro da construção da prosperidade. Isso do ponto de vista estatístico, né? E quais são essas variáveis dentro desse fator de progresso estrutural e material? Globalização, educação, saúde, governança, que tem a ver com transparência, né, das informações, de não ter um governo corrupto, segurança, qualidade econômica, ambiente, natureza e satisfação global de vida. Então essas seriam as variáveis de progresso estrutural e material, né? Então eu tenho globalização, educação, saúde, estrutura, governança, segurança, qualidade econômica tem a ver com a questão material, ambiental, natural e satisfação global de vida. Então esses fatores, eles são o que compõe esse fator maior, né, que é o progresso estrutural e material. E o que eu julgo muito interessante é como se nós estivéssemos dizendo assim, olha, sabia que ser rico é ter boa saúde, ter boa educação, ter boa qualidade econômica, ter segurança, ter transparência, ter contato com a natureza e ter uma visão de que tua vida é boa? Isso é ser rico. Então, eles conseguiram provar que isso determina quase que 50%, né, da variável. Depois, em segundo lugar, representando 12,13%, uma vida psicologicamente rica e com propósito.
Então, em segundo lugar, depois do progresso estrutural, entra essa percepção do eu daimônico. Então, tu vê que as coisas que tu faz, elas são significativas, elas têm um porquê. Tu não faz só porque tu é um robô atrás de um computador, mas tu faz porque aquilo é significativo para ti. Tem emoções positivas, tem satisfação com o teu futuro e tem oportunidades de amizades. Então, tu tem relações com as pessoas, né? Tu tem essas oportunidades de amizade. Isso significa ser o segundo fator, que tem aí uma carga de 12,13. O que me chama muita atenção e que está muito envolto a uma construção que para mim faz muito sentido é justamente essa questão do significado, né? Eu também acho que uma vida que vale a pena ser vivida no sentido de uma vida rica é uma vida com significado. E eles colocam aqui essa variável como uma das primeiras variáveis dessa riqueza psicológica. E por fim, mas não menos importante, o último fator que eles alegam é a ausência de sofrimento emocional com uma variância de 6,96. As variáveis que estão aí ter um menor nível de emoção negativa, menor vulnerabilidade social e menos crises, né? Então isso seriam coisas que também estariam compondo um país próspero. E aí, obviamente, como eles mapeiam 153 países, eles fazem um ranking, que é muito bacana, né? Saber esse ranking, assim, saber é curioso. Qual é a posição do Brasil dentro desses rankings. Então, eles separam essas 3 categorias: progresso estrutural e material, vida psicologicamente rica e com propósito, e ausência de sofrimento. E eles hierarquizam cada um dos países dentro dessa estrutura. E aí, olha que interessante, o Brasil ocupa, vamos olhar primeiro o progresso estrutural e material. O Brasil ocupa a posição 53ª de progresso estrutural, de 153 países. A Argentina, nossa vizinha dos hermanos, ocupa a posição 49, então a Argentina está melhor do que nós. Os Estados Unidos ocupa a posição 19, e o país que ocupa a posição número 1 é a Suíça. E a Venezuela ocupa a posição 113, então muito pior do que a nossa. Então, eu acho que é um reflexo, assim, né, se nós formos analisar qual é um país que a gente pode olhar e dizer assim, nossa, esse país aqui é exemplo de prosperidade, esse país é um exemplo de um país rico. Suíça. Suíça é um país que nos dá esse exemplo do que seria um país de primeiro mundo mesmo, digamos assim, né? Uma vida psicologicamente rica, que envolva então essas questões mais psicológicas. O Brasil ocupa a posição nossa, difícil falar essas coisas, né? Posição 60. Como é que seria? Eu não lembro mais. 50ª, 70ª? Acho que é isso, né? Ai, que péssimo. Então, o Brasil ocupa a posição 60, a Argentina ocupa a posição 27, tá bem melhor que nós também. Os Estados Unidos ocupa a posição 17, a Suíça ocupa a posição 11 e Venezuela ocupa a posição 72. E, por fim, né, a ausência de sofrimento, o Brasil ocupa a posição 46, então nesse ranking, obviamente, o objetivo é que eu esteja mais distante, então numa pior posição, no sentido de que eu não quero ter uma posição grande, né, de sofrimento, eu quero ter uma posição lá embaixo de sofrimento. E aí o que acontece é que, por exemplo, a Suíça, ela tem uma posição de 134. A Venezuela tem uma posição de 35. Então existe mais sofrimento na Venezuela do que na Suíça. Brasil tá ali no meio termo, 46, Argentina 67, Estados Unidos 77. Eu tô dizendo aqui esses porque foram os que me deram curiosidade de fuçar, mas os 153 países estão hierarquizados ali para que a gente possa avaliar quais são essas ponderações de prosperidade. De todo modo, eu achei muito interessante essa construção, né, de entender que um país que tem progresso estrutural e material, que tem uma vida psicologicamente rica e que é livre de sofrimentos, que esse é um país próspero, que esse é um país rico. Então, se nós cuidarmos desses aspectos individualmente, isso também vai gerar benefícios, né? Então, esse foi um estudo publicado em 2019.
Nós temos um estudo ainda mais recente, com 145 países, que foi publicado no ano de 2024, que ele tem uma coleta de dados do Instituto Gallup, que é um instituto mundial que coleta dados no mundo inteiro e que nos possibilita informações relevantes para vários tipos de pesquisa, inclusive eles pesquisam bem-estar subjetivo do ponto de vista mundial. E eles publicaram esse artigo discutindo a questão do florescimento humano, que na concepção deles, esse florescimento humano é um estado de qualidade pessoal e sistêmica em todas as dimensões. Então, quando eu vejo um conceito dizendo assim, um estado de qualidade sistêmica, ou seja, da vida como um todo, né, em todas as dimensões, para mim isso é riqueza. E eles avaliam, né, quais são as variáveis, então, que constroem este florescimento humano. E a partir disso, eles vão avaliar 6 grandes fatores e eles vão conseguir fazer uma síntese em 3 fatores, que são aspectos que efetivamente constituem este florescer humano. Quais são esses fatores? Fator número 1, vida equilibrada e estável, mais harmonia interna e com os outros, contentamento, estabilidade, paz, satisfação global de vida e sentir-se respeitado. Então essas foram as características que, em primeiro lugar, evidenciam este florescimento humano. E é muito interessante porque reforça mais uma vez a questão de satisfação global de vida, reforça mais uma vez essa questão de contentamento, e isso para mim tem a ver com um significado que tem a ver com o que foi apresentado no fator 2 do estudo anterior, que é um bem-estar eudaimônico, ou seja, é tu perceber que aquilo que tu faz tem significado, tem relevância, tem propósito. Embora eu tenha cuidado com o uso da palavra propósito, porque por vezes as pessoas ficam, eu preciso achar meu propósito, eu preciso achar meu propósito. Calma, sabe? Não precisa, tu só precisa te sentir bem fazendo o que tu faz. Não precisa nomear algo. Esse é meu propósito, entendeu? Então, por vezes eu tomo um cuidado com isso, porque senão as pessoas se sentem mal porque não tem um propósito. Tu só tem que te sentir bem. E aí esse é o primeiro fator. O segundo fator são emoções positivas, virtudes e engajamento social, segurança material, emoção positiva e aprender algo novo. Então essas são as características que são identificadas como uma vida que floresce no segundo fator. O que nós destacamos aí é principalmente a sensação de emoção positiva, então nós estarmos mais rindo que chorando, digamos assim. Segurança material aparece aí, engajamento social, ajudar os outros, né? E por fim, mas não menos importante, também em terceiro lugar, um mínimo de sofrimento. Isso parece ser um fator bem relevante. Se nós juntarmos os dois, nós conseguimos perceber que a questão de equilíbrio, de percepção de paz, de percepção de segurança, de percepção de que eu não vou morrer amanhã, né, de que eu não posso sair na rua, que essa é uma percepção importante, que isso protege o ser humano, né, isso protege a Pituca tá já querendo seu lanche da tarde, por isso que ela já tá começando a chorar. Espera um pouquinho, Pituca, temos mais uns 5, 6 minutos aí, de sossega. Então, o que eu julgo ser muito interessante é que os 2 estudos, embora eles apresentem uma hierarquia não idêntica, até porque eles avaliam aspectos diferentes, eles chegam numa conclusão muito próxima, né. É rico aquele que tem paz, aquele que vive bem, aquele que vive com significado, aquele que tem segurança, educação, saúde, aquele que consegue, ter mais sorrisos do que tristezas, né. Esse é literalmente a pessoa rica.